A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, você que está tendo o privilégio de ser alcançado por esse vídeo agora, você entrou aí na internet, não sei de qual forma, se você nos acessou, se você recebeu o link, se você está vagando na internet e caiu esse vídeo para você, você está sendo privilegiado. Porque você vai receber informações do céu nessa hora sobre a sua vida. Palavra revelada de Deus. Para quem não me conhece, eu sou pastor Danilo Miguel, pastor presidente da Igreja Pentecostal Fogo no Altar, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos embora, meu povo! Vou deixar aqui uma palavra de Deus para você. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 14, diz, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, aqui está a mensagem, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu. Isto disseste com verdade. Essa é a palavra da nossa meditação aqui para hoje. É uma palavra que você vai receber de Deus agora. Eu quero começar a já ministrar essa palavra para a sua vida. Preste atenção. Uma história onde conta sobre Cristo Jesus. Ele está com seus discípulos em um certo lugar e ele decide sair deste lugar para outro lugar. Está saindo daqui para ali. Porém, a Bíblia diz que era-lhe necessário ele passar por Samaria. Era-lhe necessário, havia uma necessidade, havia um questionamento. Eu faço questão de passar por Samaria. Eu tenho algo para fazer em Samaria. Aí quando Jesus ele está indo com seus discípulos, quando ele chega no poço da herdade de Jacó, ele para ali para poder descansar. Ele despede os discípulos e diz a ele, olha, vão até a cidade para poder comprar comida. Os discípulos vão até a cidade, olha que Jesus manda eles ir comprar comida. Por quê? Porque o poço já está diante dele e o poço é água. Quando Jesus para na beira daquele poço, ele está ali sentado à beira do poço, aproximadamente meio-dia. Quando ele está parado, vem então uma mulher samaritana a tirar água naquele poço. Ela vem andando e tal, com os seus baldes, sua caçamba, seu cântaro, para poder pegar água naquele poço. E quando ela já chega perto daquele poço e ela quer tirar água, antes mesmo de ela se prontificar para tirar água, Jesus ele começa uma indagação, uma comunicação. A comunicação é a fonte do sucesso. Se você tem trava para comunicar, você saiba que você tem um grande problema e que você precisa romper essa dificuldade. A comunicação, pega essa senha. A comunicação é uma das fontes principais para você alcançar o sucesso em tudo,
em tudo. A comunicação você precisa ter. E quando ele já inicia uma comunicação com aquela mulher, ele inicia pedindo ela algo. Ele diz assim: dai-me de beber. Ela olha para ele com aquele olhar julgador, apontador. Ela entra com uma defesa já aparentando ter-se um trauma de homem, um trauma de alguém que viesse puxar um assunto com ela, do sexo masculino. E ela olha para Cristo, não sabendo quem ele é, mas sabendo que ele é um judeu. Ela vai olhar para ele e vai dizer assim: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí a mulher, ela repreende ele dessa forma. E quando ela repreende ele dessa forma, ele olha para ela e diz assim: olha, se tu soubesse quem é que te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. Rapaz, a mulher se interessou e olhou para ele e ficou meio encucada da cabeça. E ela agora está entrando dentro do assunto, que Cristo está trazendo ela para o assunto. E ele diz para ela assim, ela diz para ele assim: como pode você falar para mim que você vai me dar água, sendo que eu estou vendo que você não tem caçamba e que esse poço, ele é fundo. E sabe você, rapaz, que esse poço aqui é um poço da herdade de Jacó. Os seus descendentes, até ele mesmo bebeu dessa água. E como pode tu estar dizendo isso para mim, rapaz? Tu não tem caçamba para poder pegar água no poço. Aí Jesus volta para ela de novo, a comunicação. Ele fala, ela depois responde, agora ele fala. E ele vai tornar a falar com ela novamente e vai dizer assim: olha, se tu beber a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. A água que você beber desse poço, tu torna a ter sede de novo. Mas a água que eu te der, você não volta mais a ter sede. Oh, glória! Ela olhou para ele e se interessou. E falou para ele: então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui nesse poço para poder pegar água. Aqui você percebe duas coisas: que a aceitação dela pela água não é simplesmente pela água, mas é por não precisar voltar naquele ambiente, naquele poço, porque ela deixa bem claro, ela fala: me dá dessa água então, para que eu não precise mais tornar aqui a tirar água. Jesus olhou para ela, viu que ela se interessou, e o que ela está fazendo aqui? Ela está apresentando uma sessão de traumas. Primeiramente, quando Jesus puxa assunto com ela, pedindo água a ela, ela já demonstra um trauma, falando: como pode, sendo tu judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Aí ela já demonstrou. Por que ela demonstrou? Por conta de que ela passava coisas terríveis ao ir buscar água naquele poço. Então ela está entendendo que Cristo é apenas mais uma pessoa que vai fazer indagações a ela com a finalidade de acusá-la, de apontá-la, de dizer que ela já fez isso ou que ela fez aquilo, e que a intenção dele é apontar, é julgar. Só que ela está muito enganada, porque Cristo, ele não está com essa finalidade. Ele até vai tocar no assunto, mas a finalidade dele não é apontar ela, nem julgar ela e nem matar ela. Mas a finalidade dele é salvar ela, é trazer ela para ele. Quando ela se interessa pela água, aí ela diz: para que eu não torne mais aqui nesse poço. Olha, ela demonstrou duas vezes o trauma. A primeira vez ela mostrou que está com trauma de assuntos com homem. A segunda vez ela mostrou que tem trauma do ambiente que ela está, para que eu não volte mais aqui a tirar água. Ou seja, ela está tentando juntar o útil ao agradável. Ele vai me dar água e eu não vou precisar voltar mais aqui, porque aqui nesse ambiente eu passo por muitas coisas ruins,
E eu não quero mais voltar aqui. Já viu que tem ambientes que você não quer mais voltar? Que te entristeceram tanto, te humilharam tanto. Tem assuntos que você não gosta que ninguém toca neles. Olha só. Só que Jesus, para curar a mulher, o que ele fez? Ele deixou ela chegar no mesmo ambiente da humilhação, onde era o trauma dela. E o assunto que ele vai tocar com ela é o assunto que ela tenta não conversar com ninguém. Só que o assunto que ele vai conversar com ela é sobre família. Assunto que ela vivia frustrações, muitas frustrações. Aonde as pessoas olhavam para ela e apontavam e julgavam ela. Então por ela nunca mais tocava naquele assunto e nunca mais voltava naquele ambiente. Já aconteceu isso contigo? De você não gostar que ninguém toca num assunto com você porque aquilo te faz sentir dor, te faz chorar, você não é curado ainda. Você precisa de tratamento, você precisa ser curado e você não deixa que ninguém entre naquele assunto com você. Porque se alguém entrar, você logo dá um choque, você logo fala, não irmão, eu vou embora, eu vou sair de perto, eu não aguento ficar, eu não aguento ouvir esses tipos de coisa. Quando na realidade, você precisa ouvir sim para você ser curado. Porque eu costumo dizer que não existe possibilidade de você curar alguém sem você tocar na ferida dela. E o exemplo é simples. Um dia eu quebrei o meu braço e eu fui correndo para o ortopedista. Minha mãe me levou, era criança, mais novo, tinha 12 anos de idade. E me levou. Quando chegou lá, o meu braço estava torto. Chegou o especialista, né? E ele olhou pra mim, onde que tá o problema? Eu falei, tá no braço. Quando ele pegou, o problema tá no braço, ele meteu a mão no meu braço e deu-lhe um puxão no meu braço e meu braço voltou pro lugar. Aí hoje, adulto, lembrando disso, dentro dessa palavra, o que eu quero passar de informação e de aprendizado é que não tem como curar uma ferida sem tocar na ferida. Você já viu uma pessoa quando ela entra, é lançada dentro do fogo, ou ela passa por um acidente onde o corpo dela entra em chamas e alguém pega ela, leva ela para o hospital com um certo tipo de queimadura de 1º, 2º grau, não sei qual grau. Quando chega no hospital, o especialista coloca a pessoa numa maca, pega gases e ela começa a limpar o ambiente, tocar no ambiente da ferida. Antes de ele curar, ele vai passando aquele algodão com uma água oxigenada, uma água ali para poder purificar, vai tirando toda a impureza para depois ele fazer o procedimento médico. E de semana em semana a pessoa precisa voltar no médico para fazer sempre uma raspagem, uma lavagem no ambiente da ferida. Então o que Cristo está fazendo com essa mulher é a mesma coisa. Ele está tocando no assunto da ferida para poder curar aquela mulher. E se você quer ser curado, tu precisa aceitar que Cristo toque na tua ferida, não para te julgar nem para te matar, mas para salvar, te tirar desse labirinto, te tirar desse funil, te tirar dessa prisão aqui, ó, essa prisão psicológica, essa prisão da tua mente. Não, eu não gosto que ninguém toca nesse assunto comigo. Se alguém tocar em assunto de família, tu até sai de perto. Se alguém tocar em assunto de frustração, você também não aguenta conversar. Você já foi traída sim, você já foi traído sim. Você tentou criar uma família e não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Você está frustrado, você está com traumas. E às vezes você mesmo já falou, eu não quero nem tentar mais construir uma família para mim, por conta das frustrações que eu já vivi. Eu estou decepcionado. Tem gente que por conta de traumas e decepção, as pessoas optam por atuar em outras possibilidades, ou seja, um homem vira homossexual por frustrações com mulheres, mulheres viram lésbicas por frustrações com um cônjuge. Então ele tenta tampar essa lacuna, curar esse trauma de outra forma. Só que eu quero dizer para você que quem pode curar o seu trauma é Jesus. Mas para ele curar, ele vai tocar na tua ferida. Ele vai tocar no assunto que você não gosta. Ele vai trazer à tona aquilo que você não quer que ele traz. Ele vai trazer. Mas a intenção dele é trazer para poder te curar, para te libertar desse trauma.
Como que ele vai fazer isso? Qual é a proposta? A mulher está no poço e ela falou: me dá dessa água para que eu não volte mais aqui. Eu não quero mais voltar nesse ambiente. Natal, Ano Novo passa, rapaz. Você não vai ver teus parentes por conta de problemas passados. Traumas. Você não quer voltar em ambiente que você já sentiu dor. Tá traumatizado. Mas, beleza. Aí Jesus, ele tá ali e ele fala para aquela mulher: a água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E essa água desse poço, você tem sede. Todo dia tem que voltar aqui. Jesus já sabia, como um profeta que ele era, ele já sabia que aquela mulher estava tendo dificuldades. Por isso ele falou: era-lhe necessário passar por Samaria. Tinha alguém lá que ele precisava curar. E ela se interessou e falou: dai-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui nesse poço para poder tirar água. Aí Jesus entra no assunto que ela jamais queria que ele entrasse. Aí ele diz para ela assim: vai lá e chama o teu marido, já que você quer dessa água que eu tenho para poder te dar. Então você vai lá, chama o teu marido e volta. Aí ela olhou para Jesus e falou: eu não tenho marido. E aqui está a fórmula de Cristo para aquela mulher, para curar ela. Você vai ver que ela declara que ela não tem marido. Não tem. E a ideia aqui é números. A ideia aqui que eu quero trazer para você entender o que Cristo, o que a mensagem, o conteúdo dela para a sua vida, para te curar, para te tratar, para te salvar. Precisamos falar de números na Bíblia, mas eu quero falar só de um, que é o número 7. Sabemos que o número 7, tanto na Bíblia quanto em costumes, né, diário de conversar com alguém, sabe que o número 7 é um número muito respeitado no cristianismo e também ele é respeitado em outras religiões. Para nós cristãos, o número 7 é o número da perfeição. E para que isso não fique só em palavras, a gente precisa apresentar algumas bases na Bíblia para que isso venha a ter fundamento, firmamento na palavra, porque um texto sem um contexto, ele é um pretexto para uma heresia. E eu não quero estar aqui hoje falando para você uma heresia. Vamos, quando Deus começou a reformar a terra, criar a terra, o que ele fez? Ele criou a terra, o mundo, em 6 dias. No 7º dia, o que ele fez? Ele descansou. Ele falou: vou descansar. Por conta de quê? Porque o número 7 é o número da perfeição, está tudo perfeito. O número 7 é o número de Deus, é o número do próprio Cristo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o número 7 era tão importante que quando se comprava um escravo hebreu e ele trabalhava para o teu senhor 6 anos, no 7º ano, o teu senhor tinha por obrigação e por lei libertar aquele escravo e dizer para ele: olha, você está livre, é o 7º ano, você pode ganhar carta de alforria e você ir embora. E aquele escravo tinha o direito de ir ou de ficar. Mas olha só o número 7 apresentado de novo. Quando mais à frente as coisas acontecendo, a gente vai ver que Deus, ele manda Josué, ele durante 7 dias, ele rodear a muralha de Jericó. 7 dias. Então olha o número de novo. O número 7 é o número da perfeição. No capítulo 5 do 2º livro dos Reis, vai dizer que quando Naamã foi até Eliseu, Eliseu falou para ele assim: ó, vai até o Jordão e mergulha lá 7 vezes e ficará curado. Ele era leproso.
Quando ele mergulhou 1, 2, 3, chegou na 7ª vez que ele mergulhou, ele voltou do Jordão com a pele tão curada que estava como a pele de uma criança recém-nascida. E sabe que a pele perfeita é a pele de uma criança. Então, se a pele de uma criança é perfeita e na 7ª vez que ele voltou dali com a pele perfeita, então quer dizer que o número 7 é o número da perfeição. Está bem claro aqui. E esse número 7, ele aponta para a pessoa de Cristo, que foi o único perfeito na terra. Caminhou em santidade, andou em santidade, viveu em santidade, nunca ele pecou, nunca falhou. Ele é o número 7 encarnado na terra. Oh, glória a Deus. Ele é o número 7 encarnado. E a prova disso está aqui no capítulo 4, que nós acabamos de fazer a leitura. A mulher falou para ele, dai-me dessa água. E ele falou para ela, chama o teu marido. E ela falou assim, eu não tenho marido. Olha a resposta de Cristo para a mulher. Isso tu disseste com verdade. Olha os números entrando aqui. Eu falei que entra o número. Isso tu disseste com verdade, porque tu tinha 5. E esse que tu tem agora não é teu. 6, 5, mais 1, 6. E qual era a proposta para a mulher? A proposta era que o 7, o número 7 encarnado, que era o próprio Cristo, estava diante dela. Era ele dizendo assim, você não conseguiu, tudo deu errado para você, por conta de que você tentou com pessoas que não era perfeita. Você não tentou comigo. Ele está dizendo assim, você tentou 6 vezes, 5, que tu já perdeu, uma que não é tua, já é frustrado, e agora eu estou te dando aqui uma condição, estou te fazendo uma proposta de você tentar agora com o 7º. Ele está falando dele mesmo. Essa proposta é ele mesmo, porque ele é o perfeito, o número 7 encarnado. Ele está dizendo, comigo não vai ter frustração, oh glória. Comigo não vai ter desespero. Comigo não vai ter traumas, vai ter cura para o trauma. Comigo tu não vai ter medo. Comigo não tem condição de dar errado. Comigo vai dar certo. Então a proposta de Cristo para aquela mulher é essa. E essa é a proposta para você também. A proposta é, você tentou por vários caminhos. Você tentou com 5, isso que tu tem agora não é teu. Então agora está diante de você o perfeito. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que é inerrante, aquele que é onisciente, onipresente, aquele que te conhece, que te formou, aquele que caminhou junto contigo sem você perceber, aquele que te levou no colo, aquele que te deu livramento, aquele que te guardou, aquele que hoje está encontrando contigo para dizer para você, eu te guardei porque eu tinha um plano na tua vida. E a palavra que foi dita, era-lhe necessário passar por Samaria, é a mesma que ele está usando para você agora. Era-lhe necessário você parar para ouvir o que ele está falando contigo agora. E aí, meu amigo? 5 tu tinha e o que tu tem agora não é teu. Quando ela ouviu isso, ela entendeu e ela falou, eu vejo que tu és profeta. E você? Não vai deixar a escama cair dos teus olhos não? Ela deixou. Tá faltando você. Porque tem um profeta falando contigo. Oh, mistério, aleluia. E você precisa aceitar a Cristo como Salvador da tua alma. Ele quer te salvar, quer te curar. Ele quer te libertar, rapaz. Você tá passando por situações aí na tua família, dentro da tua casa. Teu casamento tá quase acabando. Porque você está tentando resolver de outras formas. E hoje Cristo, o número 7 perfeito, Ele está diante de você dizendo, deixa que eu resolvo para você, entrega na minha mão. Rapaz,
Você não está dando certo com nada. Tu já saiu do emprego, entrou em outro, tentou, entrou em outro, tentou, entrou em outro. Frustração terrível. Tu fez investimento em seus negócios. Você tentou com as pessoas erradas. Jesus está dizendo: tenta comigo que você vai ver. Vai dar certo eu e você. Jesus está falando para você. Por que você me abandonou? Por que você me deixou? Por que você virou as costas para mim? Você deixou os teus planos serem a prioridade e me deixou para segundo plano. Mas eu tô aqui e quero reatar aliança contigo. Jesus está falando para você, rapaz. Você que está aí sentado nesse sofá, você que está lavando a tua louça, você que está varrendo a tua casa, você que botou nessa pregação, Jesus está falando com você. Ele te ama e por isso Ele te encontrou aqui. As pessoas podem julgar o teu passado com intenção de te matar. Cristo não, Ele toca no assunto para poder te curar. Ele vai te libertar das drogas. Você está tentando com as drogas, não está dando certo. Só frustração. Você está tentando com os vícios, com a prostituição, com a mentira e não está dando certo. Você está tentando do teu jeito e não está dando certo. É tempo de você tentar com Cristo. Ele quer que você tenta com Ele, por isso Ele está falando aqui, está insistindo através dos meus lábios para falar com você. Tenta com Cristo, para de tentar sozinho e tenta com Jesus. Não tente mais sozinho, tente com Cristo. Nem tente com Cristo. Na realidade, é uma condição que você vai dar para si próprio, que não existe essa palavra tentar. É conseguir. Com Cristo não tem como dar errado. Vai dar certo. Ele vai te curar, vai tirar teu filho das drogas. Basta você aceitar Ele, deixar que Ele resolva tudo. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. O Cristo, o sete encarnado, o perfeito, Ele encontrou com aquela mulher e encontrou contigo também. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, que essa palavra possa ter falado com você, e eu te peço que você se inscreva no canal, deixe teu like e que nos ajude a alcançar outras vidas compartilhando esse vídeo também. Fique na paz do Senhor Jesus. Sucesso para você.